Muito bem, bom dia. Hoje é dia 19 de novembro de 2021. Estamos reunidos numa sala virtual, né, do Meet, com o objetivo de realizar a defesa de estágio da aluna Letícia Nunes de Oliveira, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, Campus Sandoval do Sul. Na banca, comigo estão os professores Marcos André Noato e o professor Nestor Valdir Pazenhaghi. Temos também presente na sala o nosso querido aluno ali, Gabriel Maganin, e também a mãe da Letícia, né, dona Rosângela Oliveira. A água do banheiro, não? Não, depois eu vou deixar à disposição da banca, se quiser fazer alguma colocação antes. Nem no banheiro. Professor Nestor, professor Marcos? Não. Da biópsia. Também? Não, mãe, pai? Não. Ok? Então tá bom. Letícia, tudo tranquilo? Tudo bem? Então tá bom. Eu vou pedir, assim, ó, eu vou pedir para que os membros, todos que estão presentes na sala, a partir do momento que iniciar a defesa, que mantenham o microfone e a câmera desligada. E, Letícia, você faz a tua apresentação com toda tranquilidade, tu tem o tempo que você seja necessário e que você seja necessário para você cumprir, né, a tua apresentação. Geralmente a gente orienta que seja em torno de 20 a 30 minutos no máximo, tá? Ok? E se tiver qualquer problema de cair a conexão durante, a gente retorna sem problema nenhum, tranquilo, não precisa ficar nervosa, tá bom? Tá? Uhum. Então tá ok. Eu vou desligar então aqui, qualquer coisa a gente liga se acaso der algum problema, senão pode fazer a apresentação tranquilo. Tá certo? Tá ok. Então, boa apresentação para você aí. Obrigada. Bom, então, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes, né? Desde já agradeço a disponibilidade de arrumar um tempinho e estar aqui para assistir, né? Principalmente a banca, o professor Marcos e o professor Nestor, e ao professor Bill, que também é meu orientador. Como protocolo, vou me apresentar. Meu nome é Letícia Nunes de Oliveira e eu sou estudante do curso de Engenharia Agronômica no Instituto Federal Catarinense. E hoje eu vim aqui defender o meu relatório de estágio curricular para conseguir o título de engenheira agrônoma. Bom, o estágio foi realizado com manejo de produção em floricultura e paisagismo na empresa e produtora rural Flora Vancini. Falando da floricultura, é um setor de destaque mundial, né, onde o Brasil ocupa aí o 8º lugar entre os países no ranking mundial de produção de plantas ornamentais, né, e mesmo com o Covid-19, a pandemia que a gente ainda está vivendo, que iniciou no ano de 2020, que, claro, teve um decréscimo no começo da pandemia em vários setores e das plantas ornamentais também não deixou de ter esse decréscimo. Entretanto, no meio do ano de 2020 começou a haver um aumento, né? Até teve um aumento aí significativo de mais de 10%, com 8,5 bilhões de reais com as plantas ornamentais aí. Então, a gente consegue entender a importância das plantas ornamentais, principalmente aí com paisagismo, né? A prática de jardinagem, que é muito importante, e houve um aumento nessa pandemia com as pessoas em casas. A gente sabe que planta faz bem, né, para a nossa cabeça, a nossa saúde também, bem-estar, enfim. Então, tá explicado porque o aumento, né, com as pessoas dentro de casa. E, claro, também as plantas ornamentais têm importância na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, né? Então, assim, todos os produtores rurais têm que estar antenado, né? Estarem antenados aí nas novas tendências de tamanho, cores, formas, né? Para sempre estar no mercado aí com produtos inovadores. Bom, o objetivo do trabalho foi do estágio, né, foi desenvolver atitudes e hábitos profissionais, bem como exercer os conhecimentos técnicos adquiridos na floricultura e paisagismo, com ênfase em produção de flores e plantas ornamentais em vasos.
Bom, a empresa que me abriu as portas para o estágio foi a Flora Vancini, empresa produtora rural, que fica localizada no município de Atibaia, São Paulo. A empresa é grande, conta com mais de 70 colaboradores e tem mais de 20 estufas de grande extensão. Aqui na imagem dá para ver o tamanho da empresa, né? A gente que teve lá os Estão escutando, pessoal? Sim, acho que deu uma queda aí. Eu achei que fosse eu saí. Eu também achei que fosse eu também. É só, vamos aguardar então, eu vou estar entrando em contato com ela, que deve ter caído a conexão dela. Tranquilo, vamos aguardar. Tranquilo. Não está recebendo nem a mensagem. Pode ter caído energia elétrica, talvez, né? Mas vamos aguardar um pouquinho. Está retornando. Lá, Letícia, está nos escutando? Está nos escutando, Letícia? Oi, estou escutando. Tá. Caiu, tá bem quando você estava explicando sobre a estrutura da empresa, tá? Pode retornar naquela página ali e continuar, não tem sem problema, tá ok? Está fraca a conexão dela. Quem sabe você deixa a tua câmera desligada? Tá de novo. Coloca a sua câmera desligada, que às vezes ajuda também, tá? Mas foi a luz que caiu, professor. Tá. Ok. Caiu e voltou, sabe? Aí desligou a internet. Tudo bem, a gente não tem problema. Fica tranquilo. Tá na apresentação, já estamos vendo, tá? Pode continuar. Não, pode voltar na página anterior. Isso, estava aí, tá? Tá, ok, desculpa. De novo, aconteceu isso no meu TCC também. Enfim, vamos lá. Eu estava falando, né, que a empresa é grande, tem uma estrutura enorme. Então, a gente andava até, acho que mais de quilômetro para sair de um setor e ir para o outro e voltar. A empresa aí produz, principalmente a atividade é produção de plantas ornamentais, né, forrações, alguns arbustos, e produz aí mais de 100 espécies de plantas ornamentais para jardim, né, em vasos. E aí tem a distribuição nos atacados, né, nos grandes ceasas da região, e também a possível venda no varejo com a loja dentro do sítio. Também tem o paisagismo, né, na empresa
fornecido também esse serviço, e também a parceria aí com o produtor dentro da empresa também que produz espécies de árvores frutíferas e nativas ali, né? E o cogumelo shimeji. Bom, agora falando da parte mais importante, que foi as atividades envolvidas. Então, as atividades iniciaram com a apresentação e a integração de estrutura organizacional da empresa, dos cargos, conhecer os supervisores de cada setor e subsetor também. E aí teve um cronograma, né, que onde eu pude participar de todos os setores da empresa, o enraizamento, as matrizes, a produção, suculentas, enfim. E aí esse cronograma foi feito para 5 semanas, como está descrito lá no trabalho, e aí foi repetido quando acabou as 5 semanas, voltou. Claro que foi um cronograma flexível, né? Caso, como a gente estava também, a gente está numa época de pandemia ainda, houve funcionários que ficaram doentes, aí eu ia substituir, assim, né, para não ficar desfalcado. Bom, iniciando aqui pelo substrato, né? Os substratos utilizados lá na empresa é a mistura de terra argilosa com composto orgânico para as plantas ornamentais, de forração e arbustos, né? Que são as plantas de saquinho, vou explicar. E a mistura de composto orgânico com casca de pinos para suculentas e cactos. E a fibra de coco, ela é usada para as bandejas, para enraizamento aí, que é um substrato mais poroso e mais fácil para as plantas soltarem suas raízes, né? Aqui tem a foto do galpão, que é onde acontece a mistura, né, do substrato, e aí as pessoas aqui, elas enchem, né, esses substratos em cada ranchinho, um caminhão passa em vários ranchinhos dentro da empresa, e é uma atividade extra também, essa encher saquinho, né, e aí depois os funcionários mesmo da produção distribuem essas caixas com saquinhos em formato de canteiro para o posterior plantio, né. Falando das matrizes, né, no meu ver, assim, e claro, no ver geral também, é um dos setores mais importantes, porque é dali que a gente tira todo o material propagativo, né, ou seja, as mudas ou sementes, enfim. E aí lá na Flora Avancini tem matrizes dentro de estufas, né, internas e em ambientes externos e também em vasos. Aqui é um exemplo das matrizes internas, né, que em casa de vegetação. Elas são feitas em coxos de cimento inferior e superior. Aqui é um exemplo do gerânio semipendente, aqui suculenta. E essas matrizes internas são irrigadas e adubadas por fertirrigação, ou seja, tem uma mangueira, né, em todos os coxos com gotejamento, e essa fertirrigação acontece automática. As matrizes externas normalmente são plantas mais resistentes, que são de sol pleno, né? E também elas não são irrigadas com fertirrigação, né? Elas são irrigadas através de aspersão, né? Aspersores, e a adubação é feita a lanço. Sempre tem uma pessoa, né, monitorando isso, até da irrigação mesmo. Aqui os vasos, as matrizes em vasos, que são suculentas e cactos, onde pode também acontecer algumas plantas novas, né, assim no início para conhecer a planta mesmo, começar a ver qual o ambiente que ela prefere, enfim. E aí aqui as suculentas e os cactos são recolhidas as sementes. Aqui está uma imagem, né, de exemplo. Eu vou... Só um minuto que eu vou colocar o ponteiro. Vocês estão vendo agora, né? A imagem de exemplo aqui nas matrizes de Strelitsa os aspersores, né, irrigando a matriz, e aqui também a adubação feita a lanço no lírio amarelo.
Bom, agora falando do enraizamento, que é um setor totalmente ligado às matrizes, porque as pessoas que estão no enraizamento sempre estão nas matrizes colhendo as mudas para espetar as bandejas, né? Então, o setor conta aí com mais de duas estufas climatizadas, com controle de temperatura, controle de umidade com nebulização, vedação, cortina lateral e superior, ou seja, é um setor totalmente controlado, né? É bom até a gente comparar o exemplo como um berçário, né? Então, é um setor que exige mais realmente um cuidado, né? Então, tem algumas aplicações extras de fungicida, principalmente porque tem muitos fungos que adoram esse ambiente mais úmido aí que o enraizamento tem que ter, né? Então, é um ambiente realmente mais exigido cuidado aí, né? Aí as bandejas, elas são espetadas, né? As mudas são espetadas em bandejas de 64 células, como mostra aqui nessa imagem. Aqui é uma das estufas. E aí, depois de enraizado, as mudas devem ficar assim, em formato de plugs, para ser plantadas nos saquinhos, como eu mostrei lá no setor, no substrato. Aqui agora falando da produção, o maior setor, né, dividido em subsetores também, porque são divididos em encarregados de algumas espécies, né, então determinado encarregado é responsável por quantidade de espécie e assim vai. Então, muitas atividades acontecem assim ao mesmo tempo, todos os dias, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma pessoa espalhando caixas com saquinhos para o plantio, né? Fazendo canteiro. As bandejas também são sempre, todo dia, levadas do setor de enraizamento para a produção em determinada estufa que a espécie pertence. Os pedidos de encomenda são chegados através do rádio de comunicação do escritório, então aí começa a montagem de caixas também, aí as caixas montadas de encomendas vão para a plataforma, e claro, também é feito a irrigação, a adubação é feita a lanço, uma vez na semana, e a irrigação, ela é feita com mangueira manual, por quê? Ao mesmo tempo que tem uma planta que foi plantada hoje, tem uma outra espécie ou a mesma espécie que já está pronta para ser vendida. Então, dependendo, né, da fase aí que a planta se encontra, ela precisa de menos ou mais água. Então, como são sempre os mesmos funcionários no setor, eles controlam isso com mangueira mesmo tendo algumas estufas com aspersão. Eles preferem usar a mangueira para ser mais eficiente, não dar mela em uma e a outra não secar. Enfim, o plantio é feito com furão, esse instrumento super simples aqui, que está aqui nessa foto. E também tem algumas plantas aqui, como exemplo, o calanchoe, que são retiradas das matrizes e já enraizadas no saquinho, né? Que aí pula todo um processo do enraizamento que vale muito a pena, né, para o produtor. Ocupar espaço na estufa mais tecnificada é realmente um gasto a mais. Então, aqui o calanchoe sendo tirado das matrizes e já plantado aqui no saquinho. E aqui ele já pronto, né, depois de um tempo, para venda. A produção também é dividida em sistemas, como as matrizes, né, sistemas internos, externos e semi-sombreados também. A céu aberto estão as espécies mais rústicas, como nas matrizes também, e conseguem lidar aí com condições adversas, né, do clima mesmo, e ainda assim ter um potencial de venda muito bom. A produção tem um sistema também de telado, né, que é com sombrites, ou seja, são espécies que precisam de um pouco de sombra em horas do dia que a luminosidade é muito forte, né? Normalmente forrações de folhagens, algumas trepadeiras também, principalmente porque elas não passam por enraizamento, então elas são sempre enraizadas ali direto no saquinho, como eu tinha comentado.
E a maior área, né, da produção, que é a área interna, nas estufas, que aí são as plantas mais sensíveis mesmo, com botões florais sensíveis, normalmente, com cores diferentes. E aqui está um exemplo, ó, é bom citar que essas caixas de plástico, da produção comum, né? Então, elas estão aqui na produção. Quando chega a encomenda, elas são montadas em caixas de madeira com as plantas mais bonitas, né? E aí vai criando um espaço e depois eles vão reencanterando, né? Agora, falando da identificação de pragas e doenças, aí o controle fitossanitário, que é super importante, acontece semanalmente, com o uso de inseticidas e fungicidas, sempre variando o princípio ativo para não dar resistência, principalmente nas matrizes, que são plantas aí mais permanentes, né? E algumas plantas, dependendo da época do ano, do índice da doença ou da praga, pode-se colocar aplicação extra aí, né? Algumas plantas mais sensíveis normalmente exigem essa aplicação extra aí, que funciona mais como curativo mesmo. O armazenamento é feito numa sala, né, com acesso restrito, só os funcionários que realmente trabalham com essa parte de controle fitossanitário, né, que são poucos, e os únicos autorizados. É importante ressaltar aqui que todas as atividades que eu estou descrevendo eu participei, menos a aplicação de fungicida e inseticida aí, com gás tanque, com o pessoal que faz isso. Bom, também existem tratos culturais, né, que dá para ser feito, né, e são feitos dentro da propriedade, como o uso de alguns plásticos, o espaçamento diferenciado, a higienização de vasos reutilizados, e ferramentas também que passam de matrizes para matrizes, principalmente o uso de funcionários diferentes, então sempre tem que ser higienizado essas ferramentas. Agora, começando a falar da primeira praga mais importante, que normalmente não dão tanta importância, mas na Flora Avancini sim, tem um funcionário que está lá só para monitorar toda a área de formigueiro, né, dentro das matrizes externas, e aí ele sempre está monitorando e aí controla com Formilix. Aqui estão outras doenças e pragas, né, encontradas, assim como exemplo. Aqui está a trips na mini rosa, que é uma praga também que atinge outras plantas, né, a cinerária fina, um exemplo. Não dá para a gente trazer foto de todas as doenças, infelizmente acontece bastante coisa, assim, né, que tem que estar sempre controlando, monitorando diariamente mesmo. Aqui a Botrytis, no gerânio comum. Aqui no gerânio semipendente, o sintoma de vírus na matriz, né, então é um grande problema que a matriz vai ter que ser reformada mesmo, né, comprada novas mudas, plantada em outro lugar, plantar outra espécie aqui, deixar um tempo, né, em pousio, é um problema. Vírus, a gente sabe que realmente é um problema muito grande. Imagina tirar mudas das matrizes com vírus, você está plantando uma planta já totalmente doente, né? Aqui outro exemplo de matriz que tem que ser reformada, que foi reformada, né, com problema de pitium, e já também junto aqui com bicho de pé no Kalanchoe. E agora entrando em outro mundo dentro da Flora Avancini, que são as suculentas, um setor muito grande, tecnificado também, com a qualidade excelente de plantas. Existem aí 3 estufas cobertas em todo o seu comprimento, com irrigação. A irrigação é manual, com mangueiras também, é a mesma coisa da produção, né? Essas estufas são de produção, então algumas plantas precisam de mais água, principalmente suculentas e cactos, que exigem menos, né? Água, a gente sabe que exige menos e tem que ter aí realmente o conhecimento para saber a hora que é para irrigar ou não. A adubação ela é feita através da mangueira, via fertirrigação, tem uma caixa, então uma vez na semana é diluído o fertilizante e fertirrigado com mangueira mesmo. O substrato utilizado pode ser a mistura de casca com pinos
casca de pinos com composto orgânico ou somente a casca de pinos carbonizada mesmo. Aí as mudas são espetadas diretos nos vasinhos, né, com 15 cada caixa, e aí esses vasinhos, eles são da mesma espécie, né, plantados, e quando chega a encomenda, são separados, assim, em todas as espécies bem diferentes, né, sem repetição de um tipo de suculenta aqui. Aí as rosas de pedra são separadas, vendidas separadamente, e os cactos também. Aí depois aqui, ó, são colocadas pedrinhas, os saquinhos para ir aí bem caprichoso para o cliente. Algumas suculentas também, como a rosa de pedra e os cactos, são propagadas via semente, ou seja, então tem que acontecer a polinização das flores, aí é recolhida a semente, um processo bem delicado mesmo, depois é colocado para secar, e aí as sementes são semeadas aqui nessa bandeja sem divisão. A partir do momento que vai crescendo, né, e as maiores vão se destacando, elas vão sendo transplantadas aqui para essas bandejas com células menores, com uma pinça grande. É um processo também muito delicado, bem trabalhoso, assim, por isso eu acho muito legal quando é possível a pessoa ir na produção e ver como funciona e por que ela paga aquele valor, né? Enfim, depois que cresce nessa bandeja aqui desse tamanho, elas são transplantadas novamente aí para um vasinho já, para crescer na produção e ser vendida. Igual aqui, ó, as rosas de pedra, né, ó, essas que estão estão maiores, elas são transplantadas para os vasinhos para crescer aí na produção e seguir para venda. Falando do escritório, né, que toda empresa tem que ter um escritório administrativo aí, onde acontece reuniões, integração com os funcionários, né, as licitações de produtos também, que é feita pela Flora Vancini, os produtos que eles produzem, né, as plantas, e acontece também a administração dos clientes e fornecedores aí que também os clientes fazem as encomendas. Então, as encomendas chegam no escritório e aí no escritório tem um estoque que é sempre renovado toda semana. Então, a supervisora do escritório é responsável por fazer o estoque toda quinta-feira com cada supervisor da produção para ver o que naquela semana vai ser vendido, né? Então, ela consegue acessar o estoque e já verificar com o cliente, claro, sempre tendo contato ali com o pessoal da produção, se realmente é possível, né? Planta tal está enraizada mesmo, a gente pode vender, enfim, é assim que funciona. Falando do paisagismo, que é uma atividade secundária da empresa, né? A principal atividade da empresa é produzir plantas, mas com a procura desse serviço aí, né? Foi criado, então, um escritório porque tem um paisagista na empresa, né? Então, que é o meu supervisor de estágio, o Sérgio Funk, e aí ele tem um escritório, né, específico para paisagismo dentro da empresa, né, e aí funciona muito bem, porque os projetos podem ser feitos principalmente com as plantas que eles produzem, né, e aí é feita a execução do projeto, né, também com os funcionários da própria empresa. Aqui tem uma foto de execução, um exemplo de projeto, e também aqui uma já pronto. Bom, a comercialização, né? Eu acho muito interessante que dentro do sítio tem uma loja grande, muito legal de produtos variados para jardinagem. Então, tudo que você quiser para jardinagem, você encontra lá vasos, pedra, substrato ensacado, condicionador de solo, fertilizante, e claro, as plantas que eles produzem, né, principalmente as suculentas, que é uma febre entre o varejo aí, né, e também as plantas aí, forrações e arbustos de plantas ornamentais mesmo. E claro, também pego aí com alguns fornecedores
palmeiras, primaveras, pinheiros e frutíferas também para ter na loja, porque sempre é de interesse também do cliente varejista. E agora a comercialização atacadista, né, que acontecem nos Ceasas, nos grandes Ceasas ali de São Paulo, e no Ceaflor, que é um mercado fixo, né, de plantas ornamentais, que tem aí também todos os utensílios, né, também tem vasos, todo tipo de coisa para um jardim, né, eu digo, e aí esses boxes podem ficar fixos lá. Então a Flora Avancini tem um box lá que pode ter plantas à pronta entrega, né, também, e fica lá, passa 2 dias e são trocadas. E semanalmente também, né, de segunda a quarta que vai, leva produto e volta, né. E aí, como que funciona para levar esses produtos até aos grandes distribuidores aí, né? Lá na produção, a turma da plataforma de distribuição busca todas as plantas separadas para encomenda, leva até a plataforma e separa nesses carrinhos aqui com prateleiras e colocado no caminhão para levar aí para o Ceasa. E aí também pode acontecer o retorno de plantas, alguma incidência com os clientes, ou também as plantas de pronta entrega que não foram vendidas. Aí quando retorna essas plantas, elas são sempre, quando possível, tentar recuperar aí para uma nova venda. Então acontece uma poda, uma adubação, para não perder produto mesmo. Bom, agora falando dos conhecimentos técnicos adquiridos, que foram muitos, foi uma experiência muito grande para mim, muito, assim, proveitosa mesmo, visto do ponto engenheiro agrônomo, pode ser paisagista ou encarregado de produção ali, que eu pude acompanhar na produção, lá na empresa mesmo. É muito legal, assim, o ponto de vista do produtor, né? Então, as dificuldades aí para entender o que a planta tá nos dizendo, né? Entender também as condições, onde ela fica, se dá bem, se dá mal, e o ponto de vista do empreendedor também, que é tentar sempre estar no mercado, como que eu vou contratar meus funcionários, enfim, a junção de todas essas atividades, né? Identificação de pragas e doenças, o ambiente também que cada uma é cultivada, que deve ser cultivada, entender o porquê, né? Isso foi muito importante para mim, e aí foi possível, sim, como consideração final, colocar os conhecimentos técnicos adquiridos aí nos 5 anos de curso e compreender a importância do acompanhamento diário das plantas, do manejo correto e para as tomadas de decisões, né, e também a inclusão nos nichos de mercado atacadista e varejista para atender todo tipo de cliente, né. Bom, aqui eu deixo até o meu carinho por essa empresa, por essas pessoas, né, eu pedi autorização para todo mundo para tirar foto, teve alguns que não quiseram sair. Aqui está o seu Fernando e a dona Guaraci, que são os donos da empresa, me acolheram com muito carinho, a filha deles responsável pela administração, aqui o filho deles também responsável pelo varejo, aqui todo o pessoal da produção, pessoas muito queridas, assim, que me ensinaram muito, aprendi com cada um que eu tive, assim, o prazer de conhecer. Aqui o pessoal do escritório, o paisagista Sérgio, o meu supervisor de estágio, a Natália também, que é a encarregada de produção da empresa toda, né? Aqui o pessoal do enraizamento, das suculentas e da plataforma, fora as pessoas que não quiseram sair nas fotos, mas eu deixo meu carinho por todos que me acolheram. Muito obrigada à empresa Flora Avancini, né, que abriu as portas aí para a realização do estágio e também do meu TCC, né. Aprendi muito com eles, muito mesmo, agradeço muito do fundo do meu coração, e também ao Instituto Federal Catarinense, que hoje é a última apresentação, se Deus quiser,
Agradeço todas as experiências que eu tive e também aproveitar que tem aqui 3 professores representando todos os professores da faculdade que me ensinaram muito. Agradeço a vocês. Sempre vão ter um lugar sempre muito especial no meu coração e, claro, obrigada à minha mãe que está aqui, ao meu namorado, Gabriel, também, e aos meus colegas, né, que não puderam estar aqui hoje, mas que fizeram parte de tudo isso. E ao meu pai, que também eu não sei se conseguiu entrar ou não, minha irmã. E claro, primeiramente a Deus que colocou todo mundo no meu caminho, aí essas pessoas especiais. Obrigada. Muito bem. Parabéns aí, Letícia. Vou passar imediatamente à banca, mas eu quero agradecer já de antemão a presença da Fernanda, que é representante da empresa, né? Roda Vancini. Nós tivemos junto uma defesa, né, do TCC. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado à família também da Letícia, que está presente. Professor Nestor e professor Marcos, vou fazer um sorteio aqui. Vou deixar com o professor Nestor, que tem um pouquinho mais de idade. É mais experiente. Isso é muito relativo. Mas tá bom. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa defesa. Gosto muito de participar de defesas de estágio, de TCCs, principalmente porque a gente acaba se inteirando um pouco mais das atividades que os nossos alunos desenvolvem, né? E traz também para a gente bastante experiência e aprendizado, né? E eu sempre digo assim, os alunos aprendem com o professor, mas o professor também aprende com os estudantes. Então, são momentos bastante ricos, onde a gente pode dialogar em relação às atividades realizadas. Inicialmente, parabéns também, Letícia, pela escolha, e agradecer também a Fernanda, que é representante da empresa, é isto? E por ter acolhido, então, também a Letícia, né, nesse momento de estágio. Eu, pessoalmente, não conhecia, né, a empresa, até porque nós somos aqui de Santa Catarina, em São Paulo tem uma certa distância, a gente não convive lá diretamente no estado, mas me espantou também, de alguma forma, a grandeza, né, a infraestrutura que essa empresa possui. Então, acredito eu, até em função das diversas atividades, das diversas espécies trabalhadas pela empresa, isso deve ter contribuído também, no meu ponto de vista, no aprendizado profissional da estudante Letícia. Olha, assim, o relatório, eu às vezes reclamo de alguns alunos porque eles não colocam fotografias, eles não colocam, ou deixam de citar várias informações, mas você fez um relatório de praticamente 50 páginas, né, e isso é uma quantidade bastante grande em se tratando de um relatório. Você disse que você já defendeu o TCC, eu fico imaginando se o relatório de estágio tem 50 páginas, quantas não tiveram teu TCC. Mas, de qualquer forma, tá, eu quero dizer assim que o teu trabalho não foi cansativo, tá? Quando a gente começa a ler, né, tem algumas situações que, às vezes, os relatórios são maiores, enfim, mas muitas coisas acabam se repetindo. E não é o teu caso. Tu fez um relatório, vamos dizer assim, relativamente extenso, ele não é pequeno, mas ele é rico de informações. Então, eu quero inicialmente parabenizar, você teve todo esse trabalho de escrever esse relatório, então eu tenho muito a parabenizar. Eu fiz algumas modificações, tá? Eu tenho algumas sugestões no relatório, eu já as fiz, e inclusive agora há pouquinho enviei ao e-mail teu, Letícia, e do professor Luiz Bilke, para que vocês verifiquem, né, conversem entre vocês, porque aí cabe a vocês entender se deverão ser feitas algumas mudanças no teu relatório ou não. Mas todas as sugestões feitas, elas estão citadas diretamente no texto com letras de cor vermelha, isso facilita a vocês a visualização, tá? Não são muitas coisas, questionamentos, sinceramente, eu não teria muitos em relação ao teu relatório,
como eu falei, ele está bem descrito, né? Eu tenho algumas curiosidades, né? Você relatou lá de que na empresa havia o Sérgio é paisagista e também ele é engenheiro agrônomo. Pelo que me lembro, foi isso citado. Além do Sérgio, existem na empresa mais outros engenheiros agrônomos trabalhando diretamente na produção e técnicos agrícolas também? E se houver, quantos aproximadamente? Sim, existe. Tem 5 agrônomos lá na empresa, né? Aí, os donos, né, a dona Guaraci e o seu Fernando são agrônomos, né? Então, a dona Guaraci, ela é responsável totalmente pela produção de suculentas e enraizamento. O seu Fernando, ele fica com a administração junto com a Fernanda, né? E aí tem também o filho deles, que fica responsável só pela parte varejista, também com o marketing, que é o Ricardo, e a Natália, que foi contratada para ser encarregada geral da empresa, de toda a produção, né? Então, ela é encarregada dos encarregados lá que estão há um tempo na empresa já. E aí tem o Sérgio, que é o paisagista da empresa, que também trabalha ali na administração, também com a parte de vendas, e também é um parceiro aí, fundador da empresa, bem antigo, junto com o seu Fernando e a dona Guaraci. Certo. Me espantou também quando você comentou de que tem alguns momentos que você, e pela imagem aérea que tem ali postada, a empresa realmente tem uma área relativamente grande, né? Então, você se desloca, às vezes, de um setor para o outro, tanto é que você fala que existem vários pontos, né, internos, onde são distribuídas as mudas, melhor dizendo, as embalagens, saquinhos, substrato, e aí tem vários grupos, né, que acabam preenchendo essas embalagens, e depois elas são realocadas para outros pontos de produção de mudas. Então, me parece, assim, que a estrutura é bem interessante, né, em termos de atividades, né, cada setor tem uma tarefa específica, trabalha com algumas espécies, né, mais específicas. Então, eu tenho curiosidade, espero um dia poder, talvez até conhecer um pouquinho o funcionamento da empresa, né, e, como eu falei, é interessante participar dessas defesas, porque a gente acaba visualizando outras situações que a gente não convive no nosso dia a dia. Em relação ao eu me esqueci de falar, agora estava me lembrando, em relação ao teu trabalho, de maneira geral, eu fiz algumas modificações nas descrições das fotografias tuas, das figuras. Então, normalmente elas precisam ser um pouquinho mais detalhadas, tá? Então, a ideia é que cada, vamos dizer assim, descrição de alguma figura, ela seja facilmente entendível. Você lê aquela frase e já assim, você se situa o local, o que aquela fotografia quer dizer, enfim. Então, normalmente, na maior parte das figuras, eu adicionei algumas palavras, tá? E aí, eu só não modifiquei isso lá na lista de figuras, eu modifiquei no decorrer do texto, tá? E se vocês acatarem as modificações, é necessário que vocês também modifiquem isto naquela primeira lista inicial que é citada no início do relatório, porque lá eu acabei não mexendo, e eu estava me esquecendo de comunicar isso para vocês. Olha, sinceramente, eu não tenho praticamente mais nada a te questionar, e talvez eu encerre aqui te questionando o seguinte: a questão do teu estágio, né, do teu ponto de vista em relação ao estágio, valeu a pena? Em princípio parece que é uma resposta um pouco óbvia, mas te questiono nesse sentido, né, o que tu achaste do teu estágio, e, vamos dizer assim, o que tu dirias para alguns colegas teus que estão à busca de locais, de estagiar, enfim, o que tu recomendaria em relação ao estágio que você desenvolveu? Bom, com certeza a resposta é sim, valeu muito a pena. Principalmente, assim, para mim, que eu entrei na agronomia
já apaixonada pelo setor de flores, né, paisagismo também. Então, eu tinha que viver isso, né, numa forma assim prática mesmo, para ver se realmente era aquilo que eu gostava. Estava muito escancarado na minha cara que eu gostava muito da área, né? Então, eu gostei, foi muito bom para mim, para realmente ver como que funciona, né? Claro, na parte de plantas para jardim, né? Porque também tem a área de plantas de corte, que é outro mundo também, assim, que teria que ser estagiado, mas o estágio com certeza é necessário, sim, no final da faculdade, para você ver realmente o que você quer, o que você gosta, mesmo não tendo a oportunidade de estar com aquilo, mas você sabe que as afinidades que você tem aí também, claro, para ter uma rede aí de contatos mesmo, fiz amizades, pessoas, assim, conheci pessoas que eu tive prazer de conhecer mesmo. Então, até me emociono de falar da empresa Flora Vancini. Bom, enfim, valeu sim, com certeza muito a pena. Eu indicaria aos meus colegas que procurem estágios realmente assim que eles vão que eles sentem que gostam de trabalhar na área, né? Até porque a empresa mesmo, Flora Vancini, eu vejo que o seu Fernando, a dona Guaraci, eles passam, né? O quão importante é fazer aquilo que se gosta, né? Até para dar mais resultado mesmo, mais lucro, a empresa ir para frente mesmo, que eu super acredito nisso também, quando você está trabalhando ali num ambiente tranquilo, feliz, que você está fazendo aquilo que gosta, as coisas funcionam melhor e crescem com mais rapidez, enfim. Então, eu indicaria isso também. É isso, nossa, se eu continuar falando deles, eu me emociono muito, porque são pessoas muito, muito queridas, assim, que mesmo sendo grande, eu consegui me apegar a todo mundo. Que legal. Não, muito bom teu parecer, teu ponto de vista. Até eu estava lembrando agora que você relatou no decorrer do teu texto de que os funcionários também, quando são contratados, eles são busca-se nessa identidade da pessoa com o trabalho que eles estejam desenvolvendo, no sentido de que colocar as pessoas em áreas que eles gostam de realmente de trabalhar. E com certeza o rendimento acaba sendo diferente, ele é diferenciado, não tenho dúvida disso. Olha, da minha parte é isto, professor Bilk, Letícia, né, agradecer novamente aí a participação, minha, o convite feito para participar dessa banca, e já passo então a palavra a você, professor Luiz, para dar andamento aqui à defesa. Obrigado, professor Nestor. Obrigado, professor. Antes de passar a palavra para o senhor Marcos, eu só quero fazer uma meia-culpa aqui, porque eu não dei, assim, toda a atenção que deveria, né, à questão da correção. Momento bem difícil, a gente perdeu, né, a mãe da minha esposa faleceu na segunda-feira. A gente passou um período, a semana toda no hospital, e foi tudo muito rápido. Então, nesse momento, mesmo com a leitura, né, eu e a Letícia sentamos para fazer uma última revisão, a gente fica eu acho que mais humano que científico nesse, né? Então, a gente lê, mas não observa realmente as falhas, às vezes, que poderiam, né, as correções poderiam ser feitas. Então, me perdoem aí. Eu já recebi aqui, professor Nestor, as suas sugestões, e a gente vai conversar com todo carinho com a Letícia aí para a gente adequar o relatório. Professor Marcos? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite do professor, também da Letícia. Cumprimento também os demais presentes, a Fernanda, a gente já conversou também no TCC e os demais. Então, é sempre uma grande oportunidade de aprendizado, né? E também de ver o aproveitamento de vocês no estágio. Foi bem, pelo que você falou, e você mostrou no teu relatório e na própria apresentação, dá para perceber o quanto foi construtivo o estágio. Isso fica bem evidente e nos deixa também muito, muito felizes com relação a isso.
falando um pouquinho aqui sobre o teu trabalho, o relatório em si, apesar dessas questões que o professor também, Nestor, levantou, eu também encontrei algumas coisas, mas o trabalho está muito bem escrito. Assim, parabenizar você, também o professor, por terem, mesmo essa olhada que ele fez, o trabalho está bem descrito, ele é um pouco grande, sim, mas ele não é cansativo, ele tem alguma coisa de espaçamento, alguma coisa de itálico, mas nada que venha prejudicar o teu trabalho. Tá? Dá para entender um pouquinho de cada setor da empresa e um pouquinho do que você viu, e ficou bem claro na tua escrita e na tua própria apresentação, pelas fotos que você trouxe e a qualidade que foi. Então, parabéns. Eu vou mandar o relatório, tá? Vou mandar essa parte escrita para você. Assim que terminar, eu já envio, mas volto a dizer, são apenas alguns detalhes, nada que comprometa o trabalho. Na parte aqui de apresentação, eu gosto também muito da forma como você faz, e usando bastante imagens, não é cansativo, fala de uma forma bem calma, então consegue transmitir a mensagem que você quer passar. E também parabenizar. Claro que alguma coisa de slide eu achei que tinha mais texto do que deveria, mas nada também que comprometa a apresentação, achei bem bacana, a fonte da letra. E a gente já conhece você também de outras apresentações, né? Nada mudou com relação à qualidade. Então, parabenizar também pela apresentação. Na verdade, as minhas perguntas são também curiosidades, é mais para entender um pouquinho mais, explorar um pouco do que você viu de informação e o conhecimento que você obteve durante o processo. Principalmente no projeto Suculentas ali, nós temos ali um trabalho com suculentas dentro da instituição, e você acompanhou isso numa escala de uma empresa, enfim, pelas imagens que você mostrou também, dá para entender o tamanho que é, a dimensão que é, e algumas perguntas eu vou fazer com relação a isso, mas mais para aproveitar esse momento, tentar explorar isso de você, tá? Mas não no sentido de qualquer outra coisa, tá? Mas antes de perguntar sobre as suculentas, me chamou a atenção, em determinado momento você falou que a empresa, quando tem problemas de nematóide, utiliza espécies tolerantes dentro de um sistema de rotação. Fiquei na curiosidade para entender quais são essas espécies, até porque nematóides é um problema sério, né? Bem complicado de realizar o manejo, e até para entender um pouquinho dentro desse contexto da paisagismo, como tem sido lidado para o manejo dessa praga. Acho que você está com o microfone desligado, Letícia. Desculpa. Então, bom, os nematóides, até quem me orientou foi o Ricardo, uma vez que a gente estava, né, andando pelas matrizes, e aí é uma planta que chama Impatens, que é bem sensível a nematóide mesmo, né? Então, aí a gente viu, né, ele me explicou que quando é assim, coloca outras espécies. Hoje mesmo, o Impatens não tem praticamente mais as matrizes dentro dos coxos, porque é um problema, né? Fica ali bem localizado. Enfim, aí coloca espécies mais rústicas, tipo trepadeiras, algumas forrações de sombra, como o cingônio, um exemplo, mas que são espécies que normalmente não são colocadas dentro de matrizes internas, então é só para uma recuperação mesmo, ou se não fica num pousio ali por um tempo para ser trocado substrato também, enfim. Não, tranquilo, só para entender um pouquinho dessas espécies, né? Você citou algumas delas estão sendo utilizadas, e vale a pena mesmo entender um pouco mais sobre essa questão. Você também fala um pouquinho sobre os produtos fitorreguladores. Você cita ali o ácido inorbutílico, enfim. É uma prática usual da empresa, ou é para alguma determinada espécie, ou não se utiliza? Você citou isso na tua revisão. Fiquei um pouco curioso para entender um pouco mais.
Sim, é uma prática usual da empresa. Não é para espécies específicas mesmo. O seu Fernando, ele passa na produção praticamente todos os dias para ver como que tá as plantas, enfim, ele gosta de sempre estar acompanhando de perto. Então, normalmente é ele que fala, olha, precisa passar aqui, né? Fala para os funcionários, olhando mesmo para a planta, realmente, ó, vai passar do tamanho, a gente tem que segurar. Então, é assim que funciona. Não tem Entendi, uma regra, né, para a espécie tal, enfim. entendi. E dentro desse universo das suculentas, também é utilizado esses produtos? Não, Não, não. não, tranquilo, porque a gente já viu alguma coisa do pessoal dentro do ambiente de pesquisa, né, fazendo algum tipo dentro da propagação inicial, mas assim, não foi muito mais além disso, né? Ah, sim. E você também fala da escolha do substrato. Você cita ali vários substratos que a empresa utiliza. Esses substratos, eles são utilizados em função de alguma demanda das plantas ou porque esse material tem grande disponibilidade na região? Como que deu para entender um pouquinho mais o porquê da utilização daqueles substratos? Então, é mais por disponibilidade mesmo, né? Igual o composto orgânico. Como eu citei, tem uma estufa lá dentro da empresa, agora serão duas, né? A outra está em construção, que é a produção de shimeji, que é uma empresa toda familiar, então o filho do paisagista é responsável aí pela produção de shimeji, que é cogumelo. E aí esse composto, né, do cogumelo é levado para uma área da empresa que é compostado, né, fica lá um tempo realmente degradando, né, e aí é utilizado essa mistura junto com terra argilosa mesmo para conseguir fazer o substrato de maior demanda, né. Daí os outros são realmente pego com fornecedores. Por exemplo, a fibra de coco, que é utilizada no enraizamento. Ótimo, ótimo, perfeito. Bom, e entrando na parte de suculentas mesmo, tem muitas espécies, né? Cada vez que a gente trabalha mais com as suculentas, a gente percebe a riqueza de espécies que tem, um pouco material também disponível, científico. Tu conseguiu ver alguma diferenciação de manejo em relação às espécies? Ou dá para se dizer que vou separar que cactus é uma forma, o outro tipo de suculentas tradicionais é outro? Nossa, tem sim diferença entre elas, né? Assim, que normalmente não tem como realmente. Sei lá, por exemplo, o cacto orelha de Mickey tem que ser tratado dessa forma exatamente, e não tem como realmente ficar só com a singularidade de cada espécie, porque são muitas, mas sim. Por exemplo, as rosas de pedra, a Dona Guaraci, né, tem uma estufa alugada que é toda climatizada, assim, de primeiro mundo mesmo a estufa, que ela leva as rosas de pedra dela e os cactos também um pouco mais raros, que dão só por semente, para essas estufas para eles germinarem, né? Porque ela usa via semente, então é um trabalho assim muito delicado mesmo, e tem todo o transporte também de levar para lá e traz de volta para as meninas da suculenta repicarem essas plantas. Então, as rosas de pedras, normalmente, porque o senhor sabe, não dá muda, né, praticamente, para sempre tirar por folhinha, demora mais, também vem, às vezes, meio deformado, enfim. Então, com a semente vem uma planta bem legal. E aí, os cactos que ela faz por semente, normalmente são os cactos que não dá muda, né? Por exemplo, aquele, eu esqueci o nome que tá com a flor, né, polinizando.
ele dá a flor e aí dá muda também, né? Só que a partir do momento que você vai tirando muda, ele não dá conta de pôr mais muda, então é usada a semente, né? Aí por isso que ela recorreu a esse tratamento aí por via de sementes mesmo, né, para semeadura, e agora também ela está tentando recorrer à cultura de tecidos aí para algumas suculentas mais raras que não dão mudas, né, ela está procurando até falei, é uma pena ser tão longe, porque ela procura, assim, universidades, né, laboratórios para fazer essa propagação de suculentas mais raras com cultura de tecido mesmo no laboratório. Nossa, bem interessante. Você até levantou a utilização de sementes, né? Por exemplo, ali Sim, no nosso projeto, a gente nem chegou a entrar dentro dessa seara, a gente acaba utilizando as folhinhas mesmo, vai pegando aquelas folhinhas e selecionando, e até com relação a isso, você chegou a ver, às vezes a gente também trabalha com utilização de cicatrizantes, às vezes. Você chegou a ver alguma coisa com relação a isso? É utilizado? não. Que eu posso estar enganada, mas assim, no manejo que eu tive, a Fernanda está confirmando, não é utilizado, não. Nas matrizes, assim, e é muda atrás de muda, retirado todos os dias. É porque realmente assim as matrizes são muito grandes e bem cuidadas assim para conseguir dar a demanda que precisa, porque todo dia sai muita planta lá e ainda a dona Guaraci ela segura a planta normalmente porque ela fala não, eu quero entregar a minha qualidade, então se não tem da qualidade que eu quero entregar, cancela a encomenda, não aceita, né? E é assim que funciona. Que legal, que legal. Eu imagino um trabalho assim, bastante paciência, né? A gente sabe quanto Sim, demora sim. para elas chegarem num ponto comercial, né? E mais uma pergunta ainda dentro das suculentas. Tu chegou a ver alguma coisa de diferença de luminosidade, até mesmo dentro dessa estufa que você citou? Não sei se utiliza algum tipo de material, alguma coloração diferente, algum sombrite, enfim, alguma tela que venha, porque a gente sabe que a luminosidade é bastante importante no desenvolvimento delas, né? Não sei o Sim. que tu tem a dizer sobre luz. Então, a maioria das estufas tem um sombrite no alto da estufa que pode ser puxado ou não, né? Mas nas suculentas, nas matrizes internas, não tem. Aí também depende, até citado, né? Como se tá sujo, né? O teto tem que lavar, já muda a diferença ali com a planta, né? O senhor sabe, um teto de estufa muito sujo fica mais escuro, né? E tem as suculentas também na área externa, né? Que funciona super bem, e é tudo teste, né? A dona agora se fala, é tudo teste, é um mundo muito misterioso, então a gente já errou muito. Ela fala que essa espécie aqui supostamente vai bem a céu aberto, e no fim não vai, coloca para estufa, funciona, e assim por diante, né? Vice-versa. E é assim que, mais de luminosidade, assim, até com iluminação artificial, ou coisa do tipo, não. Ou tela de outras cores, não. Não, ótimo, ótimo. Era só para saber. Você falou também essa importância da tela mesmo. A gente trocou há pouco tempo o plástico e realmente já estava bem escuro e estava estiolando planta, então a gente já estava tendo, percebendo na prática, né, a influência de uma luz mais, uma sombra maior, né, estava atrapalhando o desenvolvimento delas e até gerando alguns problemas de doenças e tal. Mas é isso, Letícia. Só agradecer pelo que a tua apresentação, enfim, o retorno dos questionamentos, parabenizar o professor Bill, que agradecer também a Fernanda por abrir as portas da empresa, né? Então, ela estabeleceu parceria tanto do TCC como estágio, e isso é muito gratificante também para a instituição, né? Mas é isso, só parabenizar, agradecer mais uma vez e te desejar bastante sucesso. Obrigada, professor. Obrigado, professor Marcos. Obrigado. Antes de fazer umas considerações, Fernanda, vou deixar essa palavra à disposição para ti, se quiseres falar algumas palavras.
Obrigada. Letícia, parabéns pelo trabalho. Ficou muito legal a apresentação, tudo. O professor Nestor falou das 50 páginas, tenho certeza que ela escreveria até 200, porque aqui ela participou de absolutamente tudo que a gente faz, nos detalhes, em tudo. Então, assim, ficou muito bom o trabalho, ficou muito completo. Não tenho nada a adicionar do que você colocou, você entendeu perfeitamente tudo que a gente faz aqui, a importância do controle de pragas, de tudo. Então, parabéns, Letícia, ficou muito, muito bom. Bem, obrigado, Fernanda. Eu quero reforçar as palavras do professor Marcos, que eu acho que a gente sabe que dentro da instituição, por mais que a gente se esforce, né, na leitura, nas visitas, a gente está muito aquém de entender o mercado consumidor, a produção, né, o funcionamento da empresa. E esse momento, né, do estágio, dos TCCs, né, quando é realizado dentro de uma empresa, o TCC, no estágio sempre, né, é um momento que a gente se aproxima um pouco mais do setor produtivo, né, do mundo realmente econômico, né, e das necessidades, né, do consumidor e assim por diante. Então, a gente agradece muito. A gente pode perceber algumas coisas que nós precisamos melhorar também nas nossas aulas, né, e isso é muito importante para nós também. Como eu disse, por mais que a gente se esforce dentro da instituição, não é simples para a gente colocar isso em prática, né? Uma questão que eu queria ressaltar Letícia, é o teu esforço, né? O amor que você tem por essa área. Eu sempre falo, né? Os alunos falavam para vocês, né? Aqui o tal Gabriel aí que pode confirmar também, né? Eu falava para vocês sempre, né? Que a atividade que a gente vai escolher de tantas que a gente estuda, né? Na agronomia, é uma que faça bem para a cabeça, para o coração e para o bolso. Né? Eu tenho certeza que você é apaixonado por essa área do paisagismo, da floricultura, e aos poucos você vai se tornando aí uma grande profissional nessa área. Né? Com as experiências do dia a dia, com a leitura, com a pesquisa, né? Não pare, continue, né? Se esforçando, isso faz parte, a gente não pode parar nunca, né? Então, só te agradecer pela oportunidade, eu aprendi muito também, né? Tanto com o teu TCC quanto com a tua defesa de estágio. Agradecer mais uma vez a Flora Vancini, né, a toda a equipe, né, da empresa por essa oportunidade. Parabenizar a família, né, está aqui presente a dona Rosângela, pela filha que tem, pelo esforço, pela dedicação que ela tem, né, tá de parabéns. Desejar sucesso na tua profissão. Agradecer aos professores Nestor, professor Marcos, que sempre são parceiros aí, né, com seu olhar, cada um com o seu olhar científico de uma forma, né? Parabenizar o professor Marcos pelo projeto de suculentas que tem no nosso campus, e a todo o setor de estágio também. Hoje, se eu não me engano, é a Lidiane que está nos acompanhando, e a gente fica muito feliz, então, por esse momento. Letícia, eu vou deixar contigo, então, para fazer as considerações finais, e a gente encerra para fazer a sua nota, tá? Mais uma vez, né, agradecer, como eu não tinha visto que a Fê entrou, obrigada, Fê, por ter vindo, tirado um tempinho, eu sei que é muito corrido aí para vocês, obrigada mesmo. Em nome, assim, agradece todo mundo aí, que eu já agradeci, né, mas, assim, de coração, realmente, olha lá, ela tá na correria, tá vendo? Mas eu super entendo, obrigada, enfim, agradeço demais a vocês, já falei que vou voltar para visitar, para rever as pessoas, e aos professores também que puderam estar aqui me acompanhando, né, durante o estágio, e agora a banca, o professor Nestor e o professor Marcos, obrigada mesmo, a minha mãe, a meu pai, a minha irmã, e a todo mundo que me ajuda, me dá uma palavra de motivação. Obrigada mesmo. Muito bem, para encerrar, então... tá, desculpa. Professor, a gente pode fazer um print, se... Isso, era isso que eu ia pedir. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print aqui, para ficar de lembrança aí para... Gabriel, dona Rosângela quiser abrir, o CGEX também quiser abrir, para a gente fazer um print.
Só um pouquinho que eu vou colando aqui. Parei, já fiz um, vou colar, espera aí. Depois aí escolhe um melhor. Ó, tem mais gente entrando ali. Alzira. Tá posicionando a câmera. Opa, agora eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se deu certo, só um pouquinho. Ok. Ok. Obrigada. Obrigado, então, um abraço a todos, obrigado. Agora a gente vai encerrar a gravação e obrigado. Hein? A gente vai encerrar a gravação e aí nós voltamos, Letícia, daqui a pouquinho eu te chamo para a gente te dar a resposta aí, tá ok? Ok, Obrigado, ok, eu vou sair. Tchau, obrigada. Um abraço a todos.